boa noite, seja bem-vindo ao Consciente Podcast. Esse novo podcast aqui da plataforma Freaky Will Show. Eu sou o Will Pereira, já convido de pronto aí você se inscrever, deixar aquele like para ajudar, compartilhar também para quem você goste, né, possa gostar do conteúdo e bola para frente. Hoje eu estou na companhia de Leonel Camazão, presidente estadual do PSOL de Santa Catarina e também foi candidato a deputado federal e vamos trocar uma ideia aí sobre tudo que for possível. Salve, prazer em contar com a sua presença aqui. Oi, Will, primeiramente obrigado aí pelo convite, espero que o pessoal goste aí da nossa conversa hoje, então vamos lá. Com certeza vai gostar, né? Conversa de alto nível. Então pra manter, pra já começar no alto nível da conversa, eu quero perguntar, o PSOL significa Partido Socialismo e Liberdade, né? Exato. E essa história do socialismo de iPhone, já pra começar desmistificando essas coisas aí. Não, eu acho essa história do socialista de iPhone muito divertida, assim, porque ela vem de uma ignorância, né? Sim. Uma ignorância profunda, primeiro sobre o que são os aparelhos celulares em si, né? Que a tecnologia foi desenvolvida por governos, né? Inicialmente, não por empreendedores, né? O celular é fruto de pesquisa universitária, enfim, científica. E segundo, que é aquela velha máxima do Karl Marx, né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, né? Então, pode ser socialista de iPhone, pode ser com Coca-Cola, pode ser com o que vocês quiserem. Se a gente produz os objetos de consumo, nós deveríamos poder usufruir dos objetos de consumo, né? Então, tem pessoas que acham que o socialismo, o comunismo é uma espécie de voto de pobreza, sabe? Isso é outra coisa, gente. Isso é catolicismo franciscano. Não é socialismo, são coisas diferentes. Exatamente, né? E muita gente acha que a gente teve os avanços tecnológicos só por causa do capitalismo. Mas na real não tem muito a ver. Porque o capitalismo, na real, ele se apropria dos conhecimentos tecnológicos, dos conhecimentos científicos, avanço tecnológico, e transforma aquilo em matéria-prima basicamente para obter lucro, né? Tanto é que já existe patentes, por exemplo, de lâmpada que dura 30 anos e foi comprada a patente para não ser produzida, porque senão ia quebrar a tal da indústria da lâmpada, por exemplo. Exatamente. Então, acho que o capitalismo ele tem um papel importante na inovação tecnológica, no sentido de que a concorrência ajuda, né? Uhum. Aqui diferentes players, vamos dizer assim, nesse linguajar do empreendedorismo. Faria Limer, os players, meu. Que invistam, né, em novas tecnologias, em novas formas de produzir, mas isso aqui no Brasil é uma lenda, né? Na verdade, no Brasil, mais de 90% do dinheiro investido em pesquisa científica é investido pelo Estado, né? É investido via universidades federais, via CAPES, via CNPq. Então, assim, o empresariado brasileiro não investe em pesquisa. Em outros países, sim. O empresariado brasileiro ele dá uma grudadinha ali na universidade por meio de fundações privadas, se infiltra lá dentro e aquilo que é desenvolvido lá por estudantes, mestrandos, doutorandos, enfim, professores, em algum momento é apropriado pela iniciativa privada que não investiu, né, naquilo. Né? Então, na verdade, no Brasil, o governo produz, né, a tecnologia por conta desses investimentos em universidade, mas algum esperto vai lá e se apropria dessa tecnologia para lucrar, né? Então, esse conceito aí de que a iniciativa privada faz tudo e o governo não faz nada é uma simplificação bem tosca, assim, do que é a realidade do nosso país. Pois é, né? Eu acho que surgiu uma nova categoria que é os econocoach que ficam, tipo, de certa forma fomentando mais isso, né? Cada vez mais liberalizando o mercado e individualizando as coisas e tal. E, tipo, na real é tudo o contrário. Quanto um país que tem um estado forte, ele consegue se proteger de ameaças exteriores e... Cara, a gente teve fuga de cérebros, de tudo pra fora por causa de uma falta de condições de trabalho aqui para se desenvolver pesquisas e por aí vai, com desinvestimento. E na real, pode olhar, é próprio Estados Unidos, o estado é forte, Claro. Já que é para simplificar até para o público, o Elias Jabbour, que é um economista, estudioso da China, escreveu livro e tal, ele diz assim, vai lá, vamos fazer uma vaquinha todo mundo
e vão tentar comprar a Apple pra ver se eles vendem. Nós brasileiros, tá ligado? Não vende, né? É, Não, e é isso que você falou. As duas maiores economias do mundo, que é os Estados Unidos e a China, são economias com uma presença forte do Estado, né? O é, pessoal se ilude de que os Estados Unidos é um grande paraíso neoliberal em termos, né? Acho que em alguns setores importantes, como na saúde, é um caos, né? Na sim, saúde você está lascado lá. Agora, existe escola pública, existe universidade pública, que não são as mais prestigiadas, né? Ao contrário do Brasil, né? Lá você fazer universidade pública é você fazer qualquer universidade. A é, universidade privada é que tem mais prestígio, né? Mas existem setores gigantescos assim que são estatizados, enfim, não. Isso é uma grande bobagem, né? É dizer que os Estados Unidos é uma grande economia totalmente liberal, sem intervenção do Estado, não existe. Pelo contrário, quando o Joe Biden venceu as eleições, ele anunciou um grande pacote de investimentos públicos, né, para tentar recuperar a economia em obras de infraestrutura, o novo Pacto Verde, né, o Green New sim, Deal, enfim, uma série de medidas que quem está fazendo o investimento é o Estado, né? Então, verdade. e lá tem um outro sistema legislativo, né, Will, que Sim, é quem é bem, bilionário lá, é, ou, doação, né? ou, ou é obrigado a pagar mais imposto, né? Sim, Ou tem uma outra saída legal lá, que a maioria dos bilionários fazem, que eles são obrigados a pagar esse imposto como doação beneficente. é, Então, o que os ricões de lá fazem? Eles criam institutos, criam ONGs, criam organizações que a família deles administra. Então, ao invés de dar o dinheiro para o governo, eles decidem como eles vão fazer a caridade, vamos sim, dizer assim. E acabam, inclusive, fazendo barganha política com isso. Né? bastante. Então, não é assim, É, o estadunidense é um povo mais caridoso. Né? Não, no merda way. nenhuma, é lei. No way. Inclusive, até bota dinheiro naquelas think tanks, né, que sai pelo mundo aí pregando a palavra do American Way of Sim, Life, tudo por que aí é vai. lugar tem dinheiro. É, Acesso à água na África, não sei aonde. Grande parte vamos dizer, a sociedade civil, vamos dizer, né, estadunidense é forte, porque também existe esse mecanismo legal que de alguma forma faz com que quem tem dinheiro seja obrigado a doar, né? né, Então acho que então obrigado a doar até um contrassenso, né? Mas é isso, ou você paga imposto ou você faz caridade. Então a maioria prefere fazer caridade, do porque que, também né? consegue direcionar, vamos dizer assim, né, para onde o dinheiro vai. Pois eu queria até trazer um pouco pro nosso, agora trazer aqui pra nossa seara, aqui pro nosso estado, tipo, como é que assim, eu nunca frequentei a rua politicamente falando, na real, eu comecei a me politizar depois da eleição do Bolsonaro. Antes eu era muito personalista, eu achava ele um cara escroto e tal, com todas as suas Tinha falas razão. abomináveis e por aí vai. Na real, desde 2006, assim, eu acompanhei um pouco o impeachment, mas com meio com certa alienação, assim, porque eu não tinha consciência mesmo de, sabe, de que posição tomar, do que achar. Eu só fui assistindo. E aí achei lá a frase dele indizível, tá? Falando da Dilma, por aí vai. E aí tipo, queria saber como é que é militar, e principalmente militar em Santa Catarina, onde a gente tem uma quantidade, tipo assim, uma maioridade assim de ultradireitista, de direitista, e que não aceitam muito, né, esses certos avanços que o próprio pessoal prega na pauta social, na pauta racial, na melhoria na melhoria das minorias em geral, né? Sim, dos direitos humanos, vamos dizer Isso. assim, né? Esses direitos humanos é essa. É isso, né? Assim, Will, eu estou no PSOL, vão completar 14 anos agora em dezembro. Então, eu entrei com 22, né? Fiz 36 agora em agosto. É, E assim, eu vou dizer para você que a gente tem duas realidades em Santa Catarina, tá? Uma realidade é Florianópolis e a sim. outra realidade é fora de Florianópolis. Então, eu já militei partidariamente em Joinville, né? Foi onde eu me filiei no PSOL, comecei minha carreira política, fui candidato a prefeito, enfim.
depois por conta de coisas da vida, inclusive pela falta de trabalho em Joinville, né? Com Sim. aquele carimbão na testa de pessoal, Ah, assim, sim. né? Ah, claro. Isso que hoje está se fazendo de forma pública, né? Nas redes Nossa. sociais, não contrate petista, demita petista, Não, não compre na lojinha do cara que, então, tem uma né? coisa meio Isso é que antigo, nazismo, isso é né? muito antigo. Marcando, botando Não, não é estrelinha nas crime, né? lojas, né? Assim, é crime. E fazer isso é crime, né? Aham. Mas essa coisa que você falou do nazismo, na verdade, os comércios de judeus, eles eram pintados na Sim. porta, né? Para que isso, então, quando alguém propõe isso em Rio do Sul, vamos pintar com a estrela do PT os comércios de quem votou no Lula, É pra não, marcar. é impossível não fazer essa comparação, né? É. Então, talvez a pessoa que disse isso nem tenha consciência, mas teve a mesma ideia que o nazista, né? É porque são ideias primárias, né? Assim, tipo, é ódio, né? É É canalização do ódio, é ódio, ódio. né? Então, tipo, o Sim, nazismo em si ele é baseado nisso, né? Em ódio a uma classe, a um grupo de pessoas e é, é um sentimento muito simples, né? É fácil até de mobilizar nas pessoas o ódio, né? sim. Mas só para concluir o Aham, raciocínio claro, claro. anterior, assim, então, a realidade de Florianópolis não é a realidade do resto do estado. Eu que já viajei bastante o estado, construindo partido, fui candidato a governador, enfim. Onde eu vou, a pessoa chega assim para mim e fala: Camazão, meu Deus do céu, Três Barras é a cidade mais conservadora de Santa Catarina. Daí você vai a Lages, o cara diz: Lages é a cidade mais. Aí você vai em Tubarão, o cara diz: Tubarão é a cidade mais conservadora. É um ranking, São é Miguel um. e assim por diante, né? Então, na verdade, não é cidade A ou B. Nós vivemos um estado que eu diria tem talvez como principal traço ideológico um regionalismo, né? Então, não existe assim uma certa identidade catarinense, né? A pessoa se identifica com a sua região. Não, eu sou da Sim. região serrana, eu sou do norte, eu sou do oeste, eu sou do extremo oeste, eu sou manezinho e por aí Várias Santa vai. Catarinas dentro de uma, né? É isso, como se a gente fosse vários estados, né? Isso faz parte do desenvolvimento histórico do estado, inclusive com tem um certo consenso, né, de rejeição à capital, né? Sim, Então, porque toda a região precisou se desenvolver meio que com as próprias pernas, sim. né? Daí veio o sistema CAF, por exemplo, começou a fazer as universidades fora de Florianópolis, enfim. E hoje faz parte desse caldo de cultura aí uma certa rejeição à capital, né? Isso também vai se imbricando com questões de colonização, né? Então, alemães e descendentes, né, de alemães e italianos continuam mantendo um preconceito contra a colonização açoriana, por exemplo, né? Tipo, açoriano não gosta de trabalhar, não sei o quê, é Aham. praia. E isso se mistura com a característica econômica de Florianópolis, que é uma predominância do serviço público. E o servidor público, em geral, vive melhor Sim. do que o cara que trabalha na iniciativa privada. Então, foi construída uma hegemonia em Santa Catarina para entender o quê? Não é o servidor público não deve ser o ideal de trabalho sadio, que trabalha menos horas, Sim. às vezes 6 horas, dependendo, né, do órgão, ou que, enfim, ou seja, a boa condição de trabalho do servidor público passou a ser demonizada. Foi taxado de vagabundo. Bom mesmo é É vagabundo, trabalhar não quer 18 trabalhar. horas por Bom, dia e. afinal de contas, o bom mesmo é isso, né? Você cair no papo do EconoCoach aí, não conhecer Trabalhar esse de termo. Uber. Você acreditar que se você se esforçar muito, você também vai ter o seu primeiro milhão. Ah, Assim, ó, cheio a de livro, né? internet potencializou, Will, assim, um conjunto de charlatões, assim, Sim. de forma que tem uma escala inalcançável, assim, né? Não consigo nem medir, porque muita gente cai nessa conversa como se conquistar o seu primeiro milhão, ficar rico de alguma forma, fosse só uma questão de esforço individual. É. Né? Não existe governo, não existe política pública, não existe economia. É só eu trabalhar bastante. Uma É. vez eu peguei um Uber com um cara e ele estava vendendo bolinho, tipo muffin, assim, dentro do Uber, para os passageiros, com um papo assim: eu vou largar o Uber semana que vem, eu estou vendo uns canais de investimento no YouTube, e aí me falta R$ 600 para eu ter o dinheiro que eu preciso para fazer meu primeiro investimento e eu vou largar Uber, eu vou viver de juros. Fica assim, poxa, boa sorte, né? Mas
com muitas dúvidas se ele realmente vai conseguir, né? É, Porque é economicamente impossível que todos sejamos milionários, né? exato. Se todo mundo é milionário, todo mundo é pobre, né? Porque Sim, ia ser mediocrizar, né? rico está baseado na diferença, né, na má Sim. distribuição de renda, né? Se todo mundo tem a mesma renda, É, ninguém é ia rico, né? mediocrizar. E tipo, como é que é os cara, pô, tava na ponta da língua. Tá, o discurso neoliberal, assim, ele não tem base na realidade. É só tu olhar, qualquer coisa que tu olhar no dia a dia, tu vai ver que não é bem assim. Tu vai ver É, que os caras que estão, por exemplo, a maioria, é até uma das coisas que eu acho muito legal do PSOL, até saiu das costelas do PT, né? E tentou se estabelecer sem dinheiro, sem nada, só basicamente na raça, raça. em lugares que, tipo, tem filho de filho de filho de, sabe? Tipo assim, tem gente que tá no poder, se tratando do legislativo, tal, até secretariado, assim, tipo, gente que tá de geração pra geração o tempo inteiro, né? E é bem difícil lutar com isso. E daí o cara acha que qualquer um que vai se esforçar vai chegar lá. E aí a gente vê a luta de vocês aí. Já tem o quê? Uns 20 anos do partido? Nós temos. Nossa, vai fazer 17 E, anos. e olha que tiveram. Quando foi desmembrado, tinha políticos eleitos, já tinha né, uma Tinha, estrutura. tinha. Mas imagina, por exemplo, tem outros partidos como o PCB, que estão começando, a UP. Os caras só vão pra rua só com a cara e com a coragem. Até o PCB não teve Sim. acesso ao fundo eleitoral, que ele já era uma mixaria e os caras não entregaram. E vai na raça, né? Não tem como. É uma luta muito difícil. E aí qualquer pessoa que cria um podcast pra falar de investimento, pra falar sei lá, esses bagulho aí de individualizar tudo, né? Os caras ganham investimento, aí já vem um banquinho mequetrefe para apoiar, já vem essas financeiras que presta consignado para apoiar, já vem aquelas empresas de investimento também que do day trade aí já bota o dinheiro. É muito fácil para essa É, galera. as pessoas estão sendo iludidas de que é possível uma economia da especulação, né? Não Ou existe seja, isso. de que todo mundo vai especular e que todo mundo vai viver e todo mundo vai enriquecer e vai viver bem. Assim, não deixa de ser uma ilusão, né? É claro que pessoas conseguem fazer isso, Sim. é também um pouco assim a ilusão dos adolescentes, da juventude, assim, né? Não, eu vou virar youtuber e vou ficar rico. Eu vou É, ser o próximo Felipe Neto, né? sim, tem vários Não, Felipe não é que Neto. não acontece, mas esse não é um fenômeno que acontece em massa. Não acontece para todo mundo, né? Para ter Exato. um Felipe Neto, vai ter talvez Vários eu aqui. centenas de milhares de youtubers fracassados, entendeu? Vários eu. Então, vamos ver, não sabemos, né? A verdade é Pois que é. não sabemos. E tem projetos e projetos, né, Will? Nem todo mundo quer ter. Quer não, né? Ou se propõe a ter 10 milhões de seguidores, né? Às Não, vezes os canais são mais locais, têm outro objetivo. sim. Mas o que eu quero dizer com isso é que a situação que a gente vive, ela é desesperadora, de forma geral, né? Quem vai no supermercado sabe do que eu estou falando, Nossa, tá louco. né? Quem abastece o carro sabe do que a gente está falando. Quem não está nos ouvindo aqui agora sabe do que a gente está falando, É, né? Mesmo não estando ouvindo. Porque, assim, e é nesse desespero, né, de que as coisas estão indo mal, de que a gente, de alguma forma, perdeu a esperança no governo Bolsonaro, né? Então a gente estava aqui se segurando para não perder o que a gente tinha, né? A gente não estava sim. projetando avançar. Não, A tava gente só se estava na defendendo, defensiva, né? tentando largar os anéis para não perder os dedos, né? Isso. Então, nesse contexto, o charlatanismo prospera muito, porque são soluções milagrosas, né? Seja esquema de pirâmide, É. seja Os mais esse tosco possível. econocoach, É. e isso vai para outras áreas da vida, assim. Tem pseudos psicólogos, pseudos tratamentos Ah, que prometem assim uma saída individual para um problema mágica. que é coletivo, né? É. O problema é coletivo, o problema é política pública, o problema é falta de investimento, o problema é corte na universidade, o problema é dolarização do preço do petróleo. Então, É. é uma alienação em massa para dizer que o problema é seu.
Pois Então, é. nesse sentido, o neoliberalismo que você falou, o neoliberalismo enquanto doutrina econômica, ele é um rotundo fracasso, mas enquanto ideologia, ele é um puta vitorioso, porque a grande Dominou. maioria das pessoas hoje tem uma compreensão a partir Do ponto de de, vista de, neoliberal. de falcatruas não liberais, quer dizer. Então, até tem uma dica aí pra você, se você quiser, ó, todos pode pesquisar sobre. Eu não sou um cara que não tem muito tempo pra ler, mas eu trabalho lá no meu serviço, eu fico ouvindo muita coisa, muita informação assim, e eu consegui aprender desse jeito. Não recomendo, se tu tiver tempo pra ler, é melhor. É muito melhor. Mas, já que se você tá aqui começando a querer entender as coisas, tem um documentário do processo, tá no Netflix, que é o Sim, muito processo bom. de impeachment, e tem uma frase muito assim, não é profetizar porque estava no papel, mas o pessoal não sabia, que é o senador Lindbergh Farias denunciando todo o desmonte que ia ser feito nas políticas públicas a seguir sendo concluído o golpe. E foi um golpe, não, tanto é que já foi absolvido no Sim. TCU, não teve mesmo. E aí ele Will, falando na exatamente mesma isso, linha disso cara. que você está na mesma linha disso que você está falando, tem um pronunciamento da Dilma, Uhum. semanas antes do A golpe, que ponte pro futuro. ela fala, ó, os que estão tentando me derrubar vão fazer isso, isso, isso. Parece uma profecia, porque tudo aconteceu. E Tudo na real não aconteceu. era profecia, era só conhecimento mesmo e falta de uma baita de uma colaboração para a mídia que lucrou bastante com isso, né? Com Sim. os grupos financeiros apoiam a mídia hegemônica no país, então é ganha-ganha, né? Hoje eu diria que a mídia está dividida, É, né? É, teve uma parte assim, toda a mídia, vamos dizer assim, corporativa, colaborou para construir uma narrativa para golpe, para a prisão do Lula, sim. enfim, para o golpe em si, como não golpe só contra a Dilma, o golpe enquanto processo, né? Tirar o Lula da eleição, Lava Jato e assim por diante. Uma, Neoliberalismo forte. um, uma parte da mídia sob o governo Bolsonaro foi, vamos dizer assim, infectada, né? Infectada não, né? Porque a ideologia dessa gente é dinheiro, né? Então, Sim, assim, Jovem Pan, Band, SBT, Record, Gazeta do Povo, que já foi um jornal sério em Curitiba, né? pois E é. hoje é um panfleto bolsonarista. Sim, sim, total. Então, parte da mídia ficou rendida ao bolsonarismo e a parte que não ficou é tida por alguns como petista, né? Folha, UOL, Globo. Mas Mas não é só é. abrir o noticiário hoje para você ver o chororô. Pô, Ah, porque o mercado está muito o Deus assustado com o mercado. Bolsa Família de R$ 600. O mercado que se exploda, gente. A Faria Lima que se exploda, sabe? Tem gente passando fome. Nós estamos com o país destruído. A Teve, Faria Lima não tem que ser prioridade agora. exatamente. Teve alguém que disse que, como é que é? O chororô é porque agora eles não vão comandar a política. Eles vão sentar do lado de outras pessoas que vão comandar a política junto. Eles não vão ser mais os mandantes da política como eles eram junto com o Paulo Guedes ali. Então esse é o Sim. chororô. E, pô, que absurdo, baita absurdo do Lula. Ah, eu vou derrubar o teto de gás pra botar comida na, na mesa do povo. Tensão nos mercados, né? Tipo, Alimentar os nossa, pobres deixa o mercado tenso. tá É um ligado? negócio. Eu queria saber, assim, na verdade, quando é que a gente vai parar de chamar essas pessoas de mercado? Porque eles não são mercado. São O especuladores, mercado é muito são. mais, né? É, Eles são especuladores. O mercado é quem compra, quem consome, quem vende, é o sim. comerciante, é a indústria, não é só quem especula, né? Então, o mercado é muito mais gente do que os especuladores. Aham. E o próprio teto de gastos, né? É Will, gasto só. Oi, porque atendeu o tô telefone? tocando meu interfone aqui em casa. Tá Não, ouvindo? pode ir lá, pode ir lá. Cara, desculpa, Não, tá no correio. sem problema, pô. Imagina. O. Ah, tá. Eu nem lembro qual é o fio da meada. Mas então eu vou. Acho que aquele assunto já tá meio que encerrado, assim, né? Tranquilo, a gente toca aí. Ah, não, tá. Eu ia falar do teto de gastos. Até. Eu ia falar do. Se o teto de gastos é só em investimento em infraestrutura, educação, saúde, segurança pública. E os juros da dívida pública continua pagando normal, né? Continua Não pagando tem teto para legalzinho. juros, né? O subsídio pro agronegócio que pouco produz de empregos e exporta basicamente tudo que produz, normal, legal, pode deixar correndo solto. Agro é pop, o agro é tech e é isso aí, né? O teto de gastos é uma medida incomum, vamos dizer assim, né?
não tem muitos países no mundo que fazem isso, né? É, E foi ali uma tentativa do Temer de... Não do Temer, né? O Temer é um representante, né? Mas do uma grupo, né? tentativa de um setor da sociedade de garantir a sua política econômica no governo, independente de quem fosse o presidente. Acho que É, é isso, né? Então, o congelamento de gastos é uma medida para impedir que o presidente eleito governe. sim, Porque é isso, né? No fim das contas, o centro de qualquer governo é a política econômica, é a capacidade de investimento do Estado. Então, quando você congela, você tá usurpando o poder dos outros presidentes que virão, né? Porque é isso, você submete os projetos nas eleições, o povo escolhe e a vida toca. E o povo escolheu outro projeto agora, né? Então, sim, acho que o teto de gasto já não está sendo respeitado, que o próprio Bolsonaro fez várias furos a esse teto, né? sim. Para terminar de quebrar o Estado Para fazer brasileiro, o pagar o estelionato espírito eleitoral, secreto. né? Desculpa interromper. Sim. Então agora Lula está tentando aí uma saída que ele não precisa se desgastar com o Congresso, né? Uhum. Em relação ao orçamento secreto, mas em relação ao teto, que pelo menos agora abrir uma exceção para garantir algumas políticas sociais Sim. de imediato, né? Que vão, enfim, recuperar um pouco a economia popular, né? Que é o aumento do salário mínimo acima da inflação e o Bolsa Família de R$ 600, né? Então, até uma coisa que eu separei é que assim, eu noto que, por exemplo, o PT ele surgiu com uma verve mais revolucionária, mais nos anos 80 falava muito do socialismo, gente, de tentar fazer uma transição para o socialismo. E aí foi tentando ganhar as eleições desse jeito e não conseguiu. Aí 2002 botou o PL para governar junto, fez uma parceria com os liberais e tentou fazer, eu não sei até a que ponto serve esse termo, mas uma certa conciliação de classes, né? E, e aí todos os avanços que a gente teve em 13 anos foram derrubados com uma meia dúzia de canetada do Temer. E agora o PT ele volta no governo com uma frente ampla, com vários. Bem Tanto é ampla. que a equipe econômica aí do governo ali que está fazendo transição são são os liberais e tal. Tipo, tem uma galera, né, de uma centro-direita ali que está ocupando legal o governo. O próprio Alckmin, né, essa acenação pro mercado aí que. Então daí eu fico pensando assim, será que na nossa democracia, do jeito que ela é a democracia liberal, ou como o pessoal da esquerda chama de democracia burguesa, ela é possível a gente ter mudanças, evoluções para a população que sejam perenes e que não sejam derrubadas de maneira fácil, como foi, porque é um trabalho construir essas políticas e foi muito fácil acabar com elas, né? Ah, sim. Will, isso é tudo na vida, né? Construir sempre é mais demorado e trabalhoso que destruir, né? Aham. Então, se você construir uma casa exige um nível de trabalho, um número de horas, mas se você tiver as ferramentas certas para destruir, você destrói em poucos minutos, Sim. né? Aham. Então, isso é também na política, né? O que me parece, assim, em termos de outra sociedade, vamos dizer assim, né, de uma superação do capitalismo, Sim. a gente vem desenvolvendo uma luta por uma outra sociedade que é anterior ao próprio PT, anterior a essa Sim, sim, Constituição. claro. É uma luta aí no Brasil que já tem cerca de um século, né? Desde ali do início da década de 1920 até agora, né? 22 nós estamos. Então, nesse processo, você não evolui em linha reta. É. Você avança, você recua. É mais um gráfico que faz esse movimento, assim, né? De Talvez então eu subida e esteja descida. vendo, como é que eu vou dizer assim, o recorte histórico que eu estou vendo é muito pequeno para toda a nossa evolução histórica, né? Isso, exatamente. Então, nós estamos em 2022, tá? Se você pensar que 100 anos atrás as mulheres não votavam. Né? 100 anos atrás a gente não tinha CLT, né? 100 anos atrás a gente não tinha uma constituição democrática efetivamente, né? Talvez na história do Brasil, posso estar enganado aqui, tá, Will? Mas olha, eu acho que foram 3 presidentes na história do Brasil que foram eleitos pelo voto popular
e que concluíram seu mandato. Só 3. Tá? Então, 4 se você considerar que a Dilma cumpriu o primeiro mandato, mas não cumpriu o segundo, né? Foi impeachmentada injustamente. Aham. E agora com o Bolsonaro, 5, né? Ainda não acabou, né? Tem até 31 de dezembro. Mas se ele passar do 31 de dezembro, ele vai ser o 5º presidente da história do Brasil que foi eleito e que concluiu o mandato. Sim. Daí você passa pelo Collor, você passa, enfim, pelos ditadores da ditadura militar, pelo Jango, que também foi usurpado o poder. Sim. Então, de certa forma, hoje, a luta por democracia é uma luta, no meu entendimento, em direção ao socialismo. Tá? Não só por esse histórico do Brasil, mas porque, na minha opinião, o desenvolvimento do capitalismo precisou da democracia para tirar o poder da igreja. Né? Ali na Revolução Francesa e tal, Revolução Industrial. Então, os burgueses, que eram os comerciantes, os empresários da época, vamos dizer assim, precisaram tirar o poder totalitário da monarquia, da igreja, e aí criaram a democracia. Hoje, os grandes bilionários capitalistas não precisam mais da democracia. Né? Para os capitalistas, a democracia já cumpriu o seu fim. Né? Então, um novo Estado totalitário que garanta os privilégios dos bilionários é o caminho que muitos já optaram. Né? Sim. Com Trump, com Bolsonaro, e com as alianças mais bizarras possíveis que você possa imaginar, né? Com as grandes empresas de tecnologia, né? Que garantem aí as nossas redes sociais. Então, hoje o que está em debate no mundo é o fim da democracia, né? Eu acho que a classe dominante, ou uma parte importante da classe dominante do mundo, despreza a ideia de democracia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, enfim, a gente pode fazer um balanço aqui do PT, ter abandonado uma perspectiva revolucionária, vamos dizer assim, mas eu entendo que nesse momento que a gente está vivendo, né, e com o bolsonarismo do tamanho que tem, com a força social que tem, que é um fenômeno de massa, né, um fenômeno com enraizamento social, é um fenômeno popular, eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Verdade. O bolsonarismo tem enraizamento entre os pobres, né, principalmente no setor evangélico, enfim. Então, a gente precisa entender que lutar por garantias e direitos agora é a luta que nós temos que fazer agora, né? Sem perder o horizonte de uma outra sociedade pós-capitalista, né? Mas, assim, para ter pós-capitalismo, a gente precisa estar vivo. Sim, não dá para tem que ter um próximo mandato que não seja da extrema direita, né? Porque a gente vê isso nos Estados Unidos, né? Fisicamente mesmo, vivo sim, fisicamente. Sim. E o governo Bolsonaro é um governo da morte, né? Imagina, por Covid, né? Pelo armamento, pelo preconceito, pelo racismo, pela LGBTfobia, pelo feminicídio. É um governo que literalmente promove a morte. A morte é a sua política, né? Sim. O governo que é assessora do Guedes comemora o Covid porque vai diminuir o número de aposentadorias que eles vão ter que pagar. Onde já se viu isso? É sério, assim, não, parece piada, mas não é. Mas não é, tipo... Então, a algumas pessoas falam né? necropolítica, né? A política da morte, né? Isso. Então, para estar vivo a gente precisa comer, né? Então, acho que assim... Quando a gente fala assim, a esquerda tem que voltar na periferia, eu falo, amigo, beleza, você tem razão. Mas na periferia tá se passando fome. Você vai lá falar de Marx para a pessoa que está com fome? Não vai rolar, entendeu? Tem que ter um pouco de bom senso, assim. E para isso é importante agora a mobilização desses outros partidos, como o PSOL, como o PCB, PCdoB, e por aí vai, esses outros partidos de esquerda que tem mais encontro tem mais aproximação com a sociedade e tentar, as classes pobres e tal, tentar ir lá e fazer a luta e voltar a ter militância política na rua, porque de alguma forma assim parece que as pessoas foram ficando acomodadas, seja por ter tido mais acesso a bens de consumo e pouco menos acesso a estudo e tal. Não, eu digo estudo de qualidade, assim, que dá pensamento crítico e tal. Porque estudo tem, bem ou mal tem. Tem as universidades, que até uma que eu tô fazendo aí que é bem, assim, não se aprende nada. E aí as pessoas meio que foram se descolando dessa luta, né? Que tinha antes uma mobilização maior.
E tem vários fatores, né? Despolitização, medo, imagina. Sim. A, durante o governo do Bolsonaro, assim, ele dominou todas essas datas comemorativas, assim, meio que fechava o país, cara. Assim, pode não gostar, mas 7 de setembro ele se aproveitou bem dessa data, botou bastante gente na rua, em vários lugares do Brasil e a esquerda, além da esquerda ter um pouco mais de dificuldade por causa do medo, por causa da pandemia, que estava respeitando mais a ciência, também não contava com a esquerda que faz esses movimentos populares, não conta muito com o apoio da mídia, né? Quem conta mais é aquela coisa mais paz e amor, assim, mais não o pessoal que quer se mobilizar mesmo, né? Eu não sei se eu tô viajando muito. Não, eu acho que a mídia tem uma lógica própria, né? Aham, Eu acho que algumas figuras de esquerda conseguem entender essa lógica e surfar nela, né? aham. Vamos dizer assim, ter a garantia de alguma simpatia, né? Mas isso é muito efêmero também, né? Porque hoje é simpático, amanhã não é mais, Sim, né? Agora, o fenômeno midiático, a gente sempre, a gente está acostumado a falar da mídia como os grandes meios de comunicação, né? Globo, UOL, Folha, sim, Estadão, rádios, enfim. Eu acho que a gente precisa compreender que hoje o que o bolsonarismo conseguiu operar no Brasil é um sistema de apartamento da realidade, né? Então, durante todos esses anos, o bolsonarismo, cada mentira que eles inventavam e depois voltavam atrás, cada fake news, ela tinha um objetivo maior e de longo prazo, sim, que era pegar a base social que já tinha alguma simpatia pelo Bolsonaro e apartar elas da realidade a partir do rompimento com o que seriam as instituições oficiais, entre sim. aspas, né? Então, ou seja, Folha de São Paulo é comunista, Globo é comunista, todo mundo é comunista, todo mundo faz parte da grande conspiração comunista. Então, onde é que eu me informo? No Twitter do Eduardo Bolsonaro. E É no aí, grupo de Zap que não sei o quê, é no grupo de Facebook que não sei o quê. Então, é com o pastor na minha igreja, sim. né? E aí vem a mágica, que teve alguns poucos, não tão poucos, mas alguns veículos de mídia que passavam, até davam uma informação, o repórter dava informação perto da verdade, mas eles botavam 1 hora de comentário para corroborar Sim, com as teses do Zap Zap. sim, exatamente. Então, o que a gente está assistindo hoje, enquanto fenômeno midiático, é que se deslocou. Né? Então, a televisão, o rádio, o jornal, eles perderam importância em comparação a essas novas formas de comunicação, como podcast, por exemplo, canais de Aham. YouTube. Né? O YouTube mesmo, hoje, ele é um grande ecossistema de canais de extrema-direita, né? Em Sim, todo mundo. Né? Nos Estados Unidos, inclusive, com uma política por parte de grupos extremistas de aliciamento de jovens brancos, homens, né, de 14 anos, pré-adolescentes, adolescentes, por uma linha de extremismo, né? Então, a gente, tem que entrar na pauta, né? E aí é uma discussão difícil, porque sempre que se fala em regulação, vem esse signo da censura, será que não é mas mal precisa explicado isso? super mal explicado, mas o que nós precisamos é ter uma regulação das big Sim, techs. Elas não podem simplesmente fazer o que quiser, destruir a democracia no mundo e ficar por isso. exato. Né? Tem um enfrentamento grande acontecendo nos Estados Unidos, né? Vira e mexe, está lá o Mark Zuckerberg no Congresso dando depoimento em CPI por lá, Né? mas nós precisamos que essas plataformas também sejam mais Sim, responsabilizadas pelo discurso de ódio, talvez de mais transparência nos algoritmos, né, de mais concorrência, né, quebrar um monopólio, porque hoje qual é a situação? Eu que venho do jornalismo, né, Will? aham. Os jornais tradicionais, as rádios, mas principalmente o jornal de papel não está acabando só porque as pessoas agora têm o hábito de ler notícia no celular. Aham. O jornal de papel está acabando porque nós estamos vivendo o monopólio da publicidade. Ninguém mais anuncia em porra nenhuma, a não ser no Google Sim, e no Facebook, né? Na Meta, enfim, Instagram, qual seja a rede. Então, esse monopólio da publicidade, ele tá, e olha só, né? Eles que são os liberais, né? Eles estão promovendo um grande monopólio mundial da sim. informação Uhum. e os pequenos e médios veículos, ou até veículos grandes,
de determinado país ou região estão quebrando, né? Então, ou estão virando páginas do Instagram ou do Tá Facebook ou tendo uma canais de alteração, YouTube, né? estão tentando se reinventar, né? Mas sob um domínio, né, dessas grandes redes. Então, e os algoritmos, está provado aí por A mais B que o algoritmo sempre vai te levar para um canal de extrema-direita. É, Se você tá no YouTube vendo política, você vai ser verdade. direcionado para um Eu canal sou, de extrema-direita. eu sou prova viva, assim. Eu caí muito nesse. Só que eu sempre tive muito uma pesquisa manual, sabe? Eu usei Uhum. muito tempo o YouTube sem estar com o meu usuário logado. Entendi. Eu sempre usei. Então, eu sempre fiz uma pesquisa muito manual. Mas sempre que aparecia na primeira página, era um negócio do Pingo nos Is, é um outro canal lá que tem. Acho que é o cara do Rio de Janeiro também. O cara faz o mesmo. Ele faz uma mescla de conteúdo olavista, olavista militar, com. Aí faz uma geopolítica meio mambembe lá. E assim, eu até acompanhava, mas tipo, como eu já, bem ou mal, o cara desenvolve um senso crítico um pouquinho maior, eu sempre tentava ver aonde que aquilo batia com a realidade, não ficava só no conto da carochinha. É, Claro. eu queria. Mas é um desafio, né? Porque Aham. é um negócio em massa, existe todo um ecossistema de informação que a gente ignora enquanto esquerda, né? Sejam os influencers neopentecostais, pastores, Uh, enfim, canais dos econotecs, como é? The Econocoach. Econocoach que estava falando. Então, existe todo um ecossistema de artistas, de pessoas vinculadas à igreja, ou a supostamente serem entendedores de economia ou algo parecido, que Aham. criaram um sistema de comunicação próprio, né? E que são muito beneficiados por esses algoritmos, né? Então, é um problema mundial, né? Não é um problema do Brasil. Não é coincidência que essas alternativas Em autoritárias tudo quanto é surjam na lugar no Europa, mundo. nos Estados Unidos, na América do Sul. Não é só uma coincidência, tem Coordenado, tudo a né? ver, é coordenado, tem tudo a ver com as big techs, né? Então, um grande desafio é regular as big techs, é desconcentrar o poder que elas têm. Abrir Mas aí é um concorrência. debate difícil, né? Debate bem difícil, porque vai exigir da gente se acostumar com novas redes sociais, né? Ou com redes sociais brasileiras, talvez, enfim. É algo que ainda não está dado, né? Esse é uma vantagem que a China tem, né? Nessa luta contra as big techs, né? De redes sociais. Porque lá eles têm um estado mais forte, mais regulamentado, então ou tu aceita atender às nossas normas e exigências para estabelecer a sua empresa aqui, ou a gente cria uma opção que é parecida e a gente regula. Muita gente É, pode dizer que é censura, mas tem um monte de gente que mora lá e tem canal, eu acompanho várias pessoas lá. Os caras, o próprio Elias Jabor que escreve livros sobre China, vem e volta, faz críticas ácidas até, tipo, a alguns pontos da China. Sabe, ele não. Tu tem liberdade de se expressar, só que tem um certo limite ao não atentar com o regime, né? E aqui, esse é o limite que está sendo batido o tempo inteiro. Tipo assim, qualquer um pode falar que fulano é ladrão, fulano é vagabundo, pode adjetivar, pode falar o que quiser, só que tu não pode atentar contra o sistema, né? E tem que respeitar o mínimo de legislação. Até teve o caso da Jovem Pan aí que a gente debateu no primeiro programa aí, que foi a questão da pseudo-censura deles lá, que não foi censura, né? Foi só o cumprimento da lei. Talvez em outro momento tu possa desconfiar disso, mas como ele estava o tempo inteiro rasgando o tecido social com esse tipo de narrativa aí, as instituições tiveram que trabalhar um pouquinho mais livre, né? Para tentar conter esse avanço. sim, eu não tenho assim certeza se o modelo chinês é o melhor para o Brasil, Não mas cada um nós tem o seu. desenvolver um modelo brasileiro, né, Sim, que respeite ao mesmo tempo um mínimo de liberdade de expressão, né, assim no sentido legal do que está previsto em lei, mas que coíba o abuso da liberdade de sim. expressão. Eu aprendi um negócio numa palestra uma vez, que era do Conselho da Mulher de Joinville, uma advogada estava falando. Eu não tinha esse conceito na cabeça ainda, já faz alguns anos.
E ela disse o seguinte: nenhum direito legal é absoluto. Nenhum. Sim. Nem o direito à vida. Então, se você está numa situação de risco, com alguém querendo te fazer mal, você tem direito à legítima defesa. Portanto, a vida do outro não é um direito absoluto. Sim. Ou um aborto num caso de estupro, a vida não é um direito absoluto. Sim. Então, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Nenhum direito é um direito absoluto. Então, eles são mediados pela realidade, pelas circunstâncias. E é isso. Eu acho que, nesse sentido, por exemplo, o TSE fez um trabalho muito interessante esse ano nas eleições, coibindo os abusos, porque o que as pessoas estão fazendo, né, o que o bolsonarismo está fazendo, é uma falsificação permanente da realidade que está levando um conjunto muito grande de pessoas a um estado de delírio coletivo, né? Sim. É um delírio coletivo porque eles se fundamentam e se baseiam em coisas que simplesmente não existem, não Sim. são reais, não aconteceram, O né? general Então, aquele, o Benjamin Arrola. a galera faz piada também. Mas ontem mesmo eu estava numa palestra da professora Esther Sim. Solano, na UFSC, e ela trabalha com grupos de extrema-direita, né? Ela entrevista pessoas comuns que se identificam dessa forma para tentar entender um pouco como essas pessoas pensam, se organizam e tal. E ela fez uma fala muito importante, que quando ela entrevista centenas, tá? Uma mostragem grande. Quando ela entrevista essas pessoas, ela diz que é unânime, quando ela pergunta sobre o discurso de ódio, que as pessoas dizem, não, a direita faz discurso de ódio, mas a esquerda também. E aí, ela, como assim a esquerda faz discurso de ódio? Explica isso melhor, né? E todo mundo fala, a esquerda é intolerante, a esquerda não nos ouve, quem é de esquerda não respeita o que eu penso, se eu penso diferente, eu sou burro, eu sou ignorante, eu sou alienado. E eu acho que esse tipo de depoimento, ele revela muito dessas relações que se dão na família, por exemplo, né? Entre pessoas da família que são progressistas e outras que não são. Então, quem não tem um tio bolsonarista que você já bateu boca, né? Ou o pai, ou a mãe, ou o irmão. É. Então, esse conflito que se dá em primeiro lugar na família, mas se dá no trabalho, se dá em vários lugares, ele também é compreendido pelas pessoas, e elas são pessoas, acho que a gente não pode perder isso de vista, como um discurso de ódio. Tipo, você também me odeia, Sim. porque eu penso diferente de você. Então, eu acho que aí tem um. Claro que existem casos irrecuperáveis, né? Assim, de gente que já está Chapéu num de nível alumínio de na lavagem cabeça e. cerebral que não tem o que fazer. Mas tem muita gente que apoiou o Bolsonaro que não é um radical nazista, Não, é. né? Que talvez nós precisamos saber como fazer essas pontes de diálogo e de mediação mesmo, né? E. Claro, um novo governo pode ajudar nisso no sentido mais geral, mas isso vai se dar nas relações pessoais, né? Então, Sim. não depende só do governo. Então, você falou o Benjamin Arrolar, é engraçado, né, e Aham. tal. Tudo bem, era o Vitor Belfort, ele que se dane. Mas Mas essa ele coisa. caiu como um patinho. Ele Sim, realmente, por porque um momento, ele achou que aquilo fazia sentido pra tu ver o grau de. dano cerebral É, coletivo que eles estão promovendo, claro. isso. Então, é isso no fim das contas, né? As pessoas, esse ecossistema de informações falsas, ele é tão grande e tem uma escala que a gente não consegue imaginar que eles de fato colocam as pessoas numa realidade paralela, né? E ela é uma realidade paralela que não se baseia no racional, ela se baseia na emoção, ela se baseia no medo, ela se Né? baseia no ressentimento, No ela se pânico. baseia nesta sensação de que eu tinha algo que eu perdi. E aí, não por acaso, o principal público bolsonarista são homens brancos heterossexuais. Porque os homens brancos heterossexuais têm uma sensação, hoje, de que perderam direitos, benefícios, privilégios para os grupos historicamente explorados e oprimidos. No fim das contas, todos nós perdemos coisas que tínhamos no passado e hoje não temos mais. Faz E muitas parte. coisas que nós perdemos foram promovidas pelo governo Bolsonaro. Sim. Mas a forma que essas pessoas interpretam o mundo é o contrário. Eu estou vivendo assim agora por culpa da esquerda,
por conta do comunismo, por conta que os LGBTs querem ser melhor que os outros, de que agora eu não posso mais fazer uma piada assim assado, É, de que agora eu não posso mais bater no meu filho para ensinar ele a ser gente. Então, sim. assim, é um caldo de cultura de frustração. Então, o bolsonarismo nasce na frustração. E aí, desculpa, algumas coisas vão ter que ser engolidas, né? A empregada doméstica não pode mais ser uma escrava, É. Tipo assim, né? é até uma parada que eu queria puxar. Viva com isso! Exato, eu até queria puxar assim, como é que foi, se eu não me engano, você foi o primeiro candidato a exibir um beijo gay no horário eleitoral. A E, prefeito, sim. e como é que foi toda depois, né? O day Ah, after foi disso. bizarro. Então, é exatamente isso. Tipo, não deveria ser errado, sabe? Tipo, todo mundo tem direito de manifestar a sua expressão de amor, de expressar o seu amor por outra pessoa e, tipo, eu acho que é tão ultrapassado isso, tão mesquinho, sabe? Tu querer que só tu tenha acesso a algum, não é nem privilégio, é direito de existência, né? E, Sim. isso suprimindo o direito de outra pessoa ser quem ela quer ser. E não vai te fazer mal Will, nenhum. esse episódio aconteceu faz 10 anos. Aham. Então, é bom contextualizar que há 10 anos não existia uma hegemonia cultural, vamos dizer assim, nos meios de comunicação, de alguma forma, na maioria das empresas, né? E nem era crime, né? Por exemplo, a discriminação contra pessoas LGBTs não era crime 10 anos atrás, é crime faz pouco tempo. Então, naquele momento, foi um escândalo quando a gente colocou, porque não tinha. Hoje, colocar um beijo gay em algum lugar, muita gente ainda fica escandalizada. Hoje é até bom pro Mas, Pick Money, né? exato, né? A pessoa precariza o trabalhador LGBT lá na ponta, Mas deixa mas eles. faz um comercialzinho, né? É isso aí. Então, assim, era um outro contexto, né, de violência e que, de alguma forma, a gente deu uma contribuiçãozinha desse tamanho, né? Aham. Mas a gente contribuiu para uma construção de uma nova hegemonia. Eu acho que a frustração do bolsonarismo ela também vem dessa nova hegemonia cultural, que eles chamam de globalismo, né? É. Que é um negócio que não existe. Que, na verdade, é isso. É o entendimento de que as pessoas, todas elas, independente da crença, da cor, da orientação sexual, o que seja, da religião, são pessoas e merecem dignidade. Sim. Então, essa ideia de que todo mundo é digno é uma ideia assustadora para muita É. gente. É E uma aí ideia eles pensam que estão apavorante. perdendo direito, mas na real, não é eles que estão perdendo direito. A única coisa que eles estão perdendo é a distância entre um grupo dominante para um grupo que é dominado. Né? Tipo, tá Sim. diminuindo um E pouquinho a distância entre um e outro. Mas tu não tá perdendo nada. É porque a ilusão de os outros tá ganhando alguma coisa, tu acha que tá perdendo alguma coisa. E na real não tá é a perdendo. distinção social, É. né? Então, é a questão da distinção social. Porque eu tô com 36. Então, quando eu tinha 15, 16 anos, todo mundo queria que seu filho, sua filha estudasse numa universidade federal. Aham. Era assim o símbolo máximo de que você deu certo na vida. Você Sim. passou no vestibular da Universidade Federal. Comemorava, foto de Sim, pô, book, o caramba, era festa festa. de 15 anos, né, na Aham. classe média alta, assim, tipo uma festa de 15 anos, assim. Sim. Hoje, com 10 anos depois da política de cotas, a maioria dos estudantes das universidades federais são pobres. Então, o que que faz a elite hoje? Tem que acabar com a universidade, tem que privatizar. A universidade não serve para nada, vocês não trabalham. Então, veja, esse ressentimento, como você falou, não é porque eu perdi, mas é porque aquilo que me diferenciava dos que eu considero abaixo de mim Aham. deixou de existir. Exato. Você não deixou de usar o aeroporto, mas agora tem um maluco aqui de calção e É, chinelo tem que dividir com pegando o o mesmo cara da avião que Havaiana. você. É. Ah, e tá parecendo uma rodoviária. Você lembra do Prates, que era aquele comentarista da RBS, hoje Sim. NSC? Ele deve estar no SBT, Band, algum lugar para ele estar. Que felizmente muita gente não dá mais ouvido para ele. Mas tem um vídeo que na época viralizou muito, que é ele dizia assim na RBS, no Jornal do Almoço: hoje qualquer miserável compra um carro. Isso É. é ódio.
Isso é ódio de classe, isso Sim, a frustração vem daí. Então, não é por acaso que o Bolsonaro se elegeu da primeira vez, a principal fake news era o kit gay, né? Então, é todo um conjunto. Nisso eles são muito bons. Eles souberam canalizar a frustração de um setor grande da sociedade para um projeto político radical de ruptura com a democracia. É isso que sim. está em construção no bolsonarismo, né? E tem um ponto que eu queria deixar marcado já dizia, até aquele livro do 1984, do Orwell, que Sim, eles criaram uma espécie de nova língua, né? sim. Simplificadora de vários conceitos complexos, né? Tipo, por exemplo, tudo que deu de merda na economia, tá ligado? Eles conseguem explicar todos os contextos no Fica em Casa, economia a gente vê depois. Pronto, tá explicado. E aí tu vai demorar Eles dão 3 horas. resposta simples, né? E aí tu vai demorar 3 horas pra dizer, não, mas é que teve isso, teve aquilo, teve aquele outro, teve. E o cara vai dizer, primeiro que ele talvez não vai entender esses conceitos, porque é muito, né, precisa ter um pouquinho mais de embasamento. E outra coisa que, pelo fato dele não entender, não vai fazer sentido. Então tu vai ficar ali perdendo tempo explicando, detalhando, desmentindo cada falácia uma por uma, com 2 horas de conversa. E no fim das contas a pessoa não vai nem absorver muita coisa, porque acho que esse é o problema que talvez o maior é a comunicação mesmo. Conseguir quebrar Você essa barreira. sabe, eu acho que não tem um elemento que não é só, vamos dizer assim, de nível de escolaridade, Não, tá? não é. Tem gente estudada que Sim, caiu, sim. então, assim, é que o bolsonarismo ele fornece respostas simples Aham. para problemas que são complexos, Sim. né? Então, por mais que a pessoa tenha um nível educacional elevado, política não faz parte da vida de muita gente, ou não fazia, né? Agora faz. Então, o bolsonarismo conseguiu responder uma série de dúvidas, de questões, de frustrações a partir de respostas simples. Então, por que, que o Brasil não é um país que tenha educação boa, vamos dizer assim? Culpa Uhum. do Paulo Freire, É, que é um comunista, né? sim. Então, por que, que a economia do Brasil está indo tão mal? Porque mandaram vocês ficar em casa. É. Então, ele faz essas dualidades ou cria falsas oposições, onde às vezes não existe, para dividir as pessoas, né? Para radicalizar as pessoas, para, enfim, capturá-las de alguma forma por uma explicação irreal, né? Da realidade. Então, é um processo de fascistização mesmo. Assim, eu acho que nós não podemos ter vergonha, medo ou dúvida de dizer que o Bolsonaro é um projeto fascista, Sim, né? total. Não ele em si, mas o Mas o que ele movimento que ele representa representa é. é um movimento de fascistização da sociedade, né? O que é a fascistização? É a demonização dos partidos políticos, né? Então, porque o cara que hoje é o Bolsonaro é o cara que em junho de 2013 estava na rua dizendo sem partido, Sim, escola sem contra os partido. partidos, É. contra os partidos, né? É o cara do escola sem partido, mas é um cara que vibra com a partidarização da Polícia Rodoviária Federal, Sim, da igreja, da Polícia Militar, né? Do Exército. É o cara que vai para frente de um quartel implorar, rezar, chorar, e é real, o sentimento da pessoa é real, né? aham. O Exército salvar eles do comunismo, que estamos muito longe do comunismo, vamos combinar, né? Sim, Lula nunca foi uma ameaça comunista, não vai ser agora. é. Então, assim, Do lado é do um socialista Alckmin. difícil, né? Mas é isso, assim, eu acho que a gravidade do que a gente está vivendo é tão grande, comparável talvez aí um momento pós-ditadura, né? Onde o PFL estava no palanque das diretas já, né? É, Então, eu acho que a gente tem que ser muito criterioso nas alianças que a gente faz, mas a gente também não pode ignorar a realidade. sim. Então, tinham setores do PSOL, por exemplo, que eram contra apoiar o Lula no primeiro turno. É um delírio, absoluto delírio, né? Aham. Na minha opinião. Porque é isso, assim, ó, o que já aconteceu antes das eleições, em termos de violência política, foi muito grave. O que aconteceu durante foi muito grave. E o que aconteceu no segundo turno foi mais grave ainda, né? Sim.
em termos de violência política, de ameaça Olha aí. golpista, de Carla Zambelli com arma na mão perseguindo um Nossa. jornalista negro no meio da rua. Então, assim, nessa hora, assim, a pessoa que apoiou outra candidatura de esquerda no primeiro turno, seja o Ciro, a Sofia Manzano, enfim, o Léo Péricles, a Vera do PSTU, assim, olha, você tem responsabilidade, né? Você tem responsabilidade, porque poderia ser diferente, né? Porque chega um momento que é isso, organizações de extrema esquerda que tem pouca influência eleitoral, às vezes ela diz assim, não vai fazer diferença Aham. a minha candidatura, não vou atrapalhar, o Lula vai ganhar no primeiro turno igual, e nós ganhamos no segundo turno numa das Olha, eleições talvez mais apertada da história. Nossa, falhou a voz aqui total. não, se quiser, quando quiser encerrar, inclusive, pô, já estamos 1 hora conversando, já tô te ocupando pra caramba. Não, imagina, teve ainda sair para o correio, mas só falhou aqui. Mas então fica nessa coisa de que a nossa candidatura é inofensiva. Aham. Então, o que aconteceu no Brasil, só para fechar esse tópico? A O própria pessoal apoiou Manuela Lula. Dávila, ela teve essa visão há 4 anos atrás, né? Porque ela ia lançar a candidatura própria pelo PCdoB, e aí ela Sim, viu que não era só, não era uma luta comum entre PSDB e PT, e que embora se perca alguns direitos e tal, mas tem uma democracia, sim. existe oposição, existe, sabe, conversa. E ali era um negocinho um pouquinho pior e ela percebeu isso naquele momento e vamos todo mundo apoiar um lado ali, Assim, a deu. estratégia geral do PCdoB, na minha avaliação, já era uma estratégia de composição. Então, às vezes você lança o candidato para compor, para ser o Pra vice e fazer tal. também ter um capital Sim, depois. para se valorizar, né? Porque Aham. é um processo de negociação fechar uma aliança, né? Sim. Então, isso é normal. Mas essas posições de candidatura a qualquer custo, eu vou te dar um dado aqui que é bem importante. Todos os estados que o pessoal lançou candidato a governador, e Santa Catarina não foi um deles, felizmente, o pessoal não fez nem 1% dos votos. Né? Nenhum. Menos de um, né? Então, por quê? Porque não tem espaço. Política também é uma questão de conjuntura de Sim, espaço. tem que lutar por Nós voto, né? estamos sob ameaça fascista. Não tem espaço para você demarcar que você é mais de esquerda que o PT, que o PCdoB, que o PDT, seja lá quem for. Aham. Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tinha essa leitura, conseguimos aprovar isso no partido, mas não foi muito fácil, vou te Ah, confessar isso. imagino. E porque tinha gente que queria lançar qualquer pessoa governadora para não ter que apoiar o PT. E aí, no fim, a gente não lançou. E o Décio Lima ficou na frente do Moisés por 15, 16 mil votos. E Sim. foi ao segundo turno. E a esquerda nunca tinha ido ao segundo turno. Eu fui candidato a governador, Will. Sabe quanto voto eu fiz para governador? Ah, 72 mil. Qualquer poste que o pessoal colocasse candidato a governador, nós tirava o 10º do segundo turno. Para quê? Para exato. quê? Então E não tem que pelo menos entender marcou que, território, né, cara? Pô, é como tu falou, sim. um marco histórico, né? Tem um candidato Então de assim esquerda no não segundo turno. e que tem que entender que a vida política nossa, enquanto independente de como você se avalia ideologicamente, mas estou me colocando aqui num campo de esquerda socialista que quer uma transição para uma outra sociedade. Mas independente de como você se identifica, você tem que entender que fazer política não é só autoafirmação. É realpolitik, né? Tem que enxergar o Também não é o contexto, realpolitik do vale tudo, né? Tem que mas tem que. compor, É, sim. mas você tem que ter assim não Entender o pode ser o contexto, que né? sempre foi a política brasileira, que todo mundo faz aliança com todo mundo, um grande bacanal, né? Eu me lembro, 2016, por exemplo, eleição de prefeito, tinha 2.000 cidades o PT aliado com o PSDB. Né, pois é. Mais de 2.000 cidades. Nós temos 5.000 cidades no Brasil, né? Então, é bastante. Sim. Não pode ser essa realpolitik, de que vale tudo, mas também não pode ser um isolamento pelo isolamento, pela autoafirmação da sua identidade. Se isso levasse a gente a algum lugar, olha, o PSTU foi fundado em 1992, gente. Tem Né? aí algo em torno de 12 anos a mais que o PSOL de vida, né? E é um partido
com todo respeito aos companheiros do PSTU, mas é um partido que não tem expressão Sim. eleitoral. Tem cada vez menos, tá? Não sei de cabeça aqui. Não, Mas pega aí a linha do tempo das candidaturas a presidente do PSTU, cada vez menos votos. não, Menos votos. O eleitorado cresce e o PSTU não. Pois né? é. E tem uma Para todos coisa. os caras. Desculpa até interromper, tem uma coisa que é importante para os partidos hoje em dia, que é representatividade no legislativo, né? Claro. Às vezes, por exemplo, o Boulos, ele saiu, beleza, foi para se apresentar para o público nacional em 2018, saiu candidato a presidente e tal, beleza. Mas ó, olha a votação que ele teve agora em São Paulo. Sim, foi para o segundo turno para prefeito. O quanto o Imagina. pessoal não cresce com isso. Will, Né? quem que ia te dizer, assim, ó, em julho, agosto de 2020, se tu chegasse alguém para mim, viesse alguém do futuro e dissesse assim, ó, o Boulos vai estar no segundo turno na prefeitura de São Paulo, eu falava, você é maluco, você é doido, jamais, vai fazer uma... Nós tínhamos uma projeção, não, o Boulos vai fazer 10% e vai ser a melhor campanha da história Tá do PSOL top. em São Paulo. Tá top. Foi muito acima. Por quê? Porque a gente está no momento político de que as pessoas estão dispostas a romper com o sistema. Eu acho que isso é importante entender. As pessoas Sim. estão de saco cheio do sistema. O sistema não dá respostas. O sistema não traz felicidade. Não é dinheiro só, entendeu? É satisfação, é comer bem, é ter uma garantia boa para os seus filhos, de que eles vão conseguir estudar, vão conseguir se formar, vão conseguir ser alguém na vida, né? Acho que tem muito essa dimensão. Por que todo mundo quer ser famoso, né? Tem um pouco isso hoje, né? Porque a gente vive sob essa sensação de que a gente é ninguém. A gente não importa. Eu sou uma pecinha numa engrenagem. Sim, eu estou aqui apertando um botão, fazendo um relatório, girando uma engrenagem numa fábrica, limpando a casa de alguém, seja o que for. Mas eu sou ninguém, eu sou completamente substituível. E a gente não quer. A gente quer ser feliz, a gente quer ser notado, a gente quer deixar um legado, a gente quer ver a nossa família feliz, né? Então, isso é uma loucura, se você parece que, né, a gente fala, vocês são comunista, radical, sei lá o quê. Não, a gente quer que as pessoas sejam felizes, gente. Né? Tipo, todos. Que se resume nessa coisa que a gente falou, né? O Lula fala que quer acabar com a fome e o mercado acha ele um radical. Nossa, meu Deus, é o mínimo, o né? terrorista Luiz Inácio Lula da Silva ousou em falar em rede Onde nacional de dar comida para as pessoas. Tá ligado? Tipo, tu olha até a questão da sabatina da Globo, eles falaram de economia, rombo, pedalada, tete gás, tete gás, tete gás, tete gás, tete gás. Não falaram uma vez da fome. Acabar o teto de gasto. E ainda com o Lula fizeram a pergunta, que é uma coisa mentirosa pra caramba, que é, todo mundo sabe que o agro e o meio ambiente caminham juntos. Não, mas sabe que eu vi essa entrevista no Jornal Nacional, você tá falando, a né? sabatina. A Renata Vasconcelos fez uma cara de incrédula que eu achei muito convincente. De verdade. Falei, nossa, ela realmente acredita nisso que ela está falando. Como assim o agro agride o meio ambiente? É evidente que o agro agride o meio ambiente. Gente, o que o Bolsonaro fez se não atender o setor radical do agro, liberando desmatamento, proibindo de destruir os tratores que foram apreendidos, liberando, nem lembro mais quantos agrotóxicos, mas mais de 500, né? Que são proibidos em outras partes do mundo. Isso é o agro, gente. Até uma outra coisa que ele ajudou também, esse tal do título de posse. Ele disse que ele se orgulhou em rede nacional que ele deu 400 mil títulos de posse, né? Que são títulos provisórios que não dão nenhuma garantia de que a pessoa vai conseguir estabelecer realmente aquela propriedade e vai terminar vendendo para quem tem dinheiro. Que quem não tem apoio técnico para fazer agricultura né? É muito difícil, né? É uma política, né, pública. Né? Não é só pegar e dar terra, tem que dar financiamento, tem que, sabe, tu tem que ajudar a se estabelecer. E tem que direcionar, né? Tem que direcionar. Eu acho que hoje um grande problema do agro no Brasil é que assim, a gente tem essa ilusão de que o agro faz comida, né? O agro não faz comida. Quem faz comida é a agricultura familiar. O agro faz ração para boi. Da China. É isso que o agro brasileiro faz. Não só da China, né? Estou simplificando. Mas... Então é isso. A gente vai destruir o meio ambiente do Brasil e morrer de fome. Vai fazer para os outros países comerem carne. Então, quando você tem um órgão de governo
que induzem o desenvolvimento, você tem condição de influenciar. Porque isso é o pequeno também, entendeu? O cara tem aqui um sítio em Alfredo Wagner, onde ele planta hortaliça e vende numa feirinha aqui, e tem uma certa subsistência a partir disso. Aí, de repente, fala, pô, mas se eu plantar soja, pode ser que eu ganhe mais dinheiro. Sim. E Dólar é alto? isso. Então, é um fenômeno que vai, entendeu? Então, você precisa ter política pública para diferenciar preço, para isentar de imposto, quem planta comida sem veneno. Por exemplo. Hoje é o contrário, né? É. Se você planta hortaliça, comida, você paga imposto. Se você fabrica e vende agrotóxico, você é isento de veneno, de imposto, perdão. Pois é. Em todo o Brasil, todos os 27 estados do Brasil não cobram impostos sobre agrotóxico. Todos. Nossa. O primeiro que tentou. Agora vou fazer um elogio raro aqui, tá, Will? O primeiro que tentou cobrar imposto sobre agrotóxico foi Moisés. E se Aí, ó. ferrou. Quase sofreu impeachment. Pois é, o esquerdista Moisés. Pior que teve esse delírio, né? Uma galera de esquerda que votou nele dizendo que não, ele tem mais chance de ganhar de Jorginho. Não, Não tinha. teve Era muita gente que Jorginho e fez não isso, tinha é. para ninguém, né? Não, e todo mundo sabia que a eleição aqui tinha muita probabilidade de ser espelhada na esfera nacional, né? Assim, tipo, Sim, sim. pra governador A mesmo. gente foi bem até, né? Claro, a esquerda em geral, o PT aumentou sua votação, mas as regras eleitorais foram modificadas justamente para impedir um crescimento, né? Você sabe que o PT fez voto nessa eleição para 3 deputados federais e 6 deputados estaduais, né? Mas Aham. aquelas regras de linha de corte e tal tiraram uma vaga de federal, uma vaga de estadual do PT e uma Pois do é, PSB também. Então, de partidos de direita também, né? Não vale só para a esquerda essa regra. né? Mas é um problema, né? Porque vai contaminando o conceito da eleição proporcional, né? Você É, vai tirando vaga de quem teve voto para ter a vaga, né? Aí sim, é complicado. Bem complicado isso bem daí. complicado. Cara, eu acho que a gente falou de uma porrada de coisa, né, cara? Eu acho que já mais de 1h13 aí já tá. Pô, tô muito satisfeito, cara, com o papo. E, pô, eu gostaria de convidar você aí pra aparecer outra vez aí mais pra frente, Com porque certeza. pô, um papo muito bom, cara, você é muito inteligente, muito Obrigado. preparado. É uma pena que você não tenha sido eleito. E como isso aqui não é um canal de YouTube, eu não preciso seguir nenhuma diretriz. Eu votei em ti e não me Ah, muito arrependo. obrigado. Nem me arrependo, até não me arrependo mesmo de ter votado em ti. Pelo que tu representa, por essa opinião crítica sobre muitas coisas que o cara vê que tá errado. Essa questão também. Só uma última coisinha. Essa questão que Claro. vocês têm do mandato coletivo nas Uhum. cadeiras legislativas é muito legal isso, cara. É muito massa que daí tu vê que não é um oportunista que tá ali pra ganhar dinheiro, tu vê que é um grupo que tá se construindo com várias matizes, várias ideias diferentes, cada um defendendo um ponto. Tipo assim, tu vê que aquele voto lá na Assembleia, tipo, é de uma galera, sabe? É de um grupo e Sim. não de tipo, de meia dúzia de pessoa que tem dinheiro, sabe? Eu acho muito foda isso, cara. Até É, parabéns a aí. gente está a gente tá bem contente assim com o resultado da eleição em Santa Catarina, né? Tanto do PSOL quanto o meu individual, né? Nós fizemos 12.714 votos, foi uma votação bem expressiva para deputado federal, né? Aham. A gente sabia, claro, sim, né? Agora a eleição já acabou, a gente já tinha um entendimento de que era muito difícil eleger Sim. um deputado federal. Mas a gente estava numa tarefa também de potencializar a chapa de estaduais. A gente elegeu o Marquito, né, que já tinha sido o vereador mais votado de Florianópolis, e agora foi o deputado estadual mais votado da cidade também. E é uma conquista, porque em 16 anos, 17 anos de PSOL, o pessoal nunca tinha eleito um deputado na Assembleia, né? Aham. Então é um avanço assim que para nós é histórico e eu estou muito feliz. Estou muito feliz que você votou em mim também. Eu A votei em gente você e no fez uma Afrânio. campanha muito bacana, assim. Já para vereador em 2020, eu não fui eleito por 184 votos aqui em Florianópolis, foi muito apertado. E assim, né, outras eleições vão vir também, né? Já estou trabalhando para a eleição de 2024, pretendo ser candidato a vereador. Já fui vereador aqui em Florianópolis por um período curto de tempo, como suplente, né? Aham. E trabalhando, cara. A gente fiquei sabendo uns 5 meses antes que eu ia assumir, deu tempo da gente preparar. Deixamos lá 6 projetos de lei super bacana dentro da Câmara, que Isso aí é estão legal, cara. tramitando e tal.
Então, assim, bom, tenho certeza que eu vou ter 30 dias de vereador. O futuro eu não sei, né? Vamos lutar, mas eu não sei. Então, nesses 30 dias, vamos mostrar serviço. E tá lá, tem projetos super legais, estão avançando, nome social na lápide, despejo zero para permitir que as pessoas se reorganizem depois da pandemia, né? Porque muita gente está com o aluguel atrasado, está devendo, Sim. está no Serasa, as próprias questões das ocupações urbanas, enfim, uma série de projetos bem legais. E estamos aí na luta, né? Uma luta importante. O pessoal já tem vereadores aqui em Florianópolis há 10 anos, então tem uma série de leis da bancada do pessoal que são muito bacanas também, que foram aprovadas na cidade. E agora vamos para cima, né? Acho que o Marquito também me parece já ser um nome natural aí para disputar a prefeitura de Florianópolis, que é um baita quadro nosso, né? E acho que vai ser a nossa aposta aí para o futuro. Então, Show de vamos bola, para cara. cima, né? Eu acho que tem chance real. Nós já ficamos em segundo lugar na última eleição para prefeito aqui, né? E tem chance real, assim, de nós elegermos um prefeito em Florianópolis, mesmo Santa Catarina sendo um estado tão conservador. É aquela diferença que eu fiz no Sim. início entre a capital e o resto do estado, né? Então, a gente vai trabalhar para isso, né? Temos aí um governo Lula para ajudar a restabelecer alguma normalidade no Brasil É. e a gente poder voltar a sonhar com algo mais avançado, né? Porque é muito importante ter eleito o Lula agora, mas nós precisamos construir o futuro. O Lula tem quase 80 anos, acho que ele não tem um sucessor natural no PT, Não né? tem. É assim, tem E nós muitas. precisamos plantar o futuro da esquerda no país, porque Bolsonaro tem ele e mais 4 filhos, né? Para sucedê-lo, né? Para Aí, sucedê-lo, né? meu Deus, cara. Então, E. uma lógica meio monárquica, assim, né? É. Então, nós precisamos construir o futuro da esquerda, localmente, regionalmente, mas também no Brasil. Então, estamos dando aí a nossa pequena contribuição nesse processo e E tá esperamos. sendo muito importante, cara. Eu Obrigado, sou obrigado mesmo. admirador da esquerda, assim. Eu demorei um tempo pra me entender como cidadão, como qual lugar que eu pertenço na sociedade, qual o meu. Eu sei que às vezes é muito negócio de, a polarização, polarização, mas a gente tem que ter lado, cara. A gente tem que ter um lado que chicoteia a gente, ter outro que tá aqui do lado tentando lutar pela gente. Então, né? É verdade. É meio que isso. Não tem escapatória e não dá para fazer política para todos. Isso não existe. É, Alguém vai ter que ser, de alguma forma, deixado em segundo plano, né? E, geral. historicamente, os ricos ficam em primeiro plano. Está na hora de ficar em segundo um pouquinho. É, perder um pouquinho de dinheiro aí pra gente poder ganhar. Cara, Exatamente. muito obrigado de novo, muito obrigado mesmo. A gente vai encerrando aqui mais um Consciente Podcast, o terceiro episódio. Vai sair, a gente tá gravando na sexta, vai sair na segunda-feira, ali pelas 8 horas da noite, eu vou deixar agendado. E espero que Massa. vocês gostem desse papo aí, e já tem mais gente alinhavada aí também para sempre trazer essa conversa mais consciente. Tentar fazer política de uma maneira mais consciente, não só pelo oba-oba, com embasamento, com defesa de causas sociais, que é o mais importante pra gente. É isso aí. Legal, Will. Muito obrigado aí pelo espaço. Espero poder voltar numa outra oportunidade. Sucesso aí ao podcast também. Vamos ouvir aí, divulgar e É isso aí. boa sorte aí nesse projeto. Tá Muito bom? obrigado. Até o próximo Valeu, grande Consciente abraço. Podcast. E tchau, tchau. Valeu aí.